O inferno segundo a Bíblia, em um retrato do destino eterno. O que é o inferno? Como ele é descrito na Bíblia? Quem está destinado a esse lugar terrível? Nesta exploração profunda e dramática, mergulharemos no que as Escrituras revelam sobre o inferno, em sua natureza, características e o grave alerta que ele traz para toda a humanidade. Este estudo não é apenas um convite à reflexão, mas um chamado à ação para aqueles que desejam evitar este resultado final. Abra sua mente e coração, pois o que está em jogo é nada menos que a eternidade. A Bíblia retrata o inferno como um lugar real e eterno, reservado para aqueles que rejeitam a Deus. Diferente das caricaturas culturais, como um lugar de meros vapores ou demônios caricatos, as Escrituras falam de uma dimensão de dor e separação final. Jesus frequentemente alertou sobre o inferno em sua pregação, enfatizando sua gravidade, e irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Mateus 25 versículo 46. Não é uma ideia abstrata ou simbólica, mas uma realidade que reforça a justiça de Deus e destaca a consequência do pecado. O inferno é descrito com imagens vívidas e aterrorizantes. Ao falarmos de choro e ranger de dentes, Mateus 13 versículo 50, trevas exteriores, Mateus 8 versículo 12, e a segunda morte, Apocalipse 20 versículo 14, visualizamos um lugar de sofrimento incompreensível. Além do sofrimento físico representado pelo lago de fogo, Apocalipse 20 versículo 15, o inferno é marcado pelo desespero espiritual, um sentimento de total separação de Deus. O apóstolo Paulo escreve: "E estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder", 2 Tessalonicenses 1 versículo 9. Essas imagens são mais do que literais, são símbolos que comunicam o horror absoluto de estar completamente afastado do Criador. A Bíblia é clara ao descrever quem está destinado a esse lugar de tormento. Aqueles que persistem no pecado e rejeitam a oferta de salvação estão a caminho do inferno. O salário do pecado é a morte, Romanos 6 versículo 23, escreve Paulo, fazendo referência ao destino espiritual dos perdidos. Jesus descreve o julgamento final em Mateus 25:41, onde diz: "Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos." Este é o destino dos desobedientes e impenitentes. Não é a vontade de Deus que ninguém pereça, a 2 Pedro 3 versículo 9, mas ele respeita a escolha daqueles que recusam sua graça. O pecado é a raiz de tudo. É a rebeldia humana contra a santidade de Deus que resulta na separação eterna. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, Romanos 3 versículo 23. Contudo, Deus é justo e não pode deixar o pecado impune. O inferno, então, é a manifestação dessa justiça divina. Apocalipse 20 versículo 11 ao 15 descreve o julgamento final, onde os não inscritos no livro da vida enfrentam a segunda morte no lago de fogo. Este quadro reforça a seriedade de viver uma vida longe de Deus. As Escrituras utilizam imagens fortes para retratar o horror do inferno, como onde o bicho não morre e o fogo não se apaga, Marcos 9 versículo 48. Estes simbolismos não são destinados a ser lidos superficialmente, e eles capturam a magnitude emocionante do destino eterno dos perdidos. Essas descrições funcionam como um alerta sobre as escolhas feitas nesta vida. As palavras de Jesus são claras: "Se o teu olho te faz tropeçar, arranca-o. Pois é melhor entrares no reino de Deus com um só olho do que seres lançado no inferno", Marcos 9 versículo 47. Enquanto o inferno é descrito como um lugar de angústia e tormento, o céu é o oposto glorioso, um lugar de eterna alegria na presença de Deus. Essa diferença é realçada por Jesus em Mateus 25 versículo 46, "E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna." Essa divisão serve como um lembrete da seriedade de nossas escolhas espirituais. A eternidade está pendente, e o que decidimos aqui define onde passaremos nosso destino eterno. Apesar do terrível destino do inferno, a Bíblia deixa claro que Deus oferece saída, o arrependimento. "Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis", Lucas 13 versículo 3. Arrepender-se é muito mais que um simples reconhecimento do pecado, é uma transformação do coração e da mente, voltando-se para Deus com sinceridade. Jesus nos chama constantemente a buscar perdão, prometendo que quem crer e for batizado será salvo, Marcos 16 versículo 16. O grande contraste do Evangelho é que o inferno pode ser evitado graças à graça de Deus oferecida em Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, João 3 versículo 16. O sacrifício de Cristo foi a ponte que nos tira do inferno e nos conduz à presença de Deus.
Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Isaías 53, versículo 5. Dado que Deus oferece salvação gratuitamente, cabe ao ser humano aceitar ou rejeitar essa dádiva. Deuteronômio 30, versículo 19 deixa isso claro: e eu lhes tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida. Não há neutralidade quando se trata de nossas decisões espirituais. Ignorar Deus é, por si só, uma rejeição da sua oferta de vida eterna. A Bíblia insiste em que não devemos adiar nossa decisão. Eis agora o tempo favorável, eis agora o dia da salvação, 2 Coríntios 6, versículo 2. A eternidade está em jogo, e não sabemos o dia ou a hora em que nosso tempo nesta terra terminará. O inferno, como revelado na Bíblia, é uma realidade aterradora. É um lugar de juízo, separação e sofrimento, destinado aos que rejeitam o amor e a graça de Deus. Embora seja difícil contemplar tal destino, é necessário que enfrentemos essas verdades, pois elas nos lembram da seriedade do pecado e da preciosidade da redenção em Cristo. Porém, a mensagem não termina na condenação. Graças ao sacrifício de Jesus, podemos evitar o inferno e viver na glória eterna com Deus. Isso exige arrependimento sincero, fé genuína e uma vida transformada em comunhão com o Criador. Ao refletir sobre o inferno, somos chamados a apreciar ainda mais a profundidade do amor de Deus e a compartilhar o Evangelho com aqueles ao nosso redor, para que possam, também, encontrar salvação. Faça sua escolha, enquanto ainda há tempo. Que o Senhor nos conceda graça para viver com propósito e em luz da eternidade. Inscreva-se no canal para receber novos vídeos.